Glorifiquemos o nome do Senhor. Mateus 16. Então, Mateus 16. Versículo 13. Quem puder ficar de pé, honrando ao Senhor, a palavra. Indo Jesus para as bandas de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Você pode dizer essa frase de Pedro? Tu és? Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que ninguém dissesse serei do Cristo. Pai, nós te louvamos e nós te agradecemos, Pai, por essa oportunidade de estarmos juntos na tua casa, para te louvar, para te encontrar, para te adorar e para ouvir de ti. Abre nossos corações, abre nossos ouvidos espirituais, para receber a semente da tua palavra, que jamais volta vazia. Tua palavra, Senhor amado, é como uma espada, 2 gumes, entrando no profundo do nosso ser. Cuida daquele que prega. Inspira, Espírito Santo, inspira aquele que prega. Faz para a glória do nome do Senhor, para atender as necessidades do teu povo que ouve. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Quem é Jesus? Oi, Adriano. Não está funcionando? De novo? Meu Senhor Salvador. Aleluia. Mas eu vou continuar assim. O pessoal está ouvindo bem aí atrás? Então dá glória a Deus. Eu acho que o problema, eu acho que vai ser a gravação, mas I'm sorry. Tá bom. Quem é Jesus? Essa talvez seja essa talvez seja a pergunta mais importante de todos os tempos. Quem é Jesus? Como você se relaciona com Jesus? Como você responde essa pergunta? Como você se posiciona em relação a Jesus Cristo? Muda seu estilo de vida e muda o seu destino. Por isso é o mais importante da vida de todos nós, é entender quem é Jesus Cristo, entender
o que é a obra da cruz e aquilo que ela representa em cada um de nós. Entender quem somos nós sem Ele. Entender quem somos nós com Ele. E hoje nós vamos tentar, de alguma forma, entrar um pouquinho nesse assunto. E vamos aproveitar essa provocação que Jesus fez com os seus discípulos. Os discípulos já estavam acompanhando o Senhor Jesus Cristo. Eles já tinham visto milagres. E Jesus então chega e pergunta para eles: o que essas pessoas estão dizendo a meu respeito? Quem elas acham que eu sou? E eles responderam. Uns estão dizendo que você é Jeremias, outros estão dizendo que você é Elias, outros estão dizendo que você é João Batista, outros estão dizendo que você é profeta, um grande profeta. Isso, então Jesus fala, isso é o que eles estão dizendo. E o que vocês, meus discípulos que andam comigo, dizem quem eu sou? E Pedro levantou, no versículo 16, e respondeu: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Aleluias. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Glória a Deus. Também eu vos digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E aqui alguns temos uma divergência, né? Alguns interpretam de forma que eu não concordo e que muitos não concordam. Não é Pedro que é a pedra, mas a pedra é a declaração de Pedro. Aquilo que ele diz que Jesus é, essa declaração de Pedro, é sobre essa declaração que Jesus é o Cristo, que é o Filho de Deus. Esse Jesus, então, é a base, é a rocha, é o fundamento da igreja do Senhor Jesus Cristo. Sobre essa afirmação, então, Jesus Cristo vai edificar a igreja. E os portais do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, disse Jesus. De novo, os portais do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, disse Jesus. Uau! Por que ele não falou? Os portais do inferno não prevalecerão contra a igreja. Parênteses, porque nem todos aqueles que se chamam igreja, são igreja de Cristo. Fecha o parênteses. Pedro, então eu vou edificar e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A essa igreja, a minha igreja, eu darei autoridade no meu nome. Eu darei poder. Ele não deve ter falado isso aí, porque ninguém saberia naquela hora, mas eu vou dar poder, o poder do Espírito Santo, para desfazer as obras do inimigo. A palavra de Deus diz que Jesus veio para desfazer as obras do inimigo. Ele prevaleceu contra o maligno, tanto no deserto, quando foi tentado, mas quando todas as obras das trevas ele desfez, aleluia, e pelo poder do Espírito Santo, até mesmo a morte foi vencida. O poder que habitava em Jesus Cristo, ressuscitou ele na morte. E esse poder que habitava em Jesus Cristo, é o poder que habita em você hoje. E é por isso que ele te deu autoridade e poder, em nome dele, para desfazer as obras do maligno. Para curar o enfermo. Para libertar o cativo. E ele falou: dar-te-ei as chaves do reino dos céus.
dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares aqui será desligado lá. Deus deu as chaves do reino aqui na terra, e era o reino dos céus. O plano de Deus era o reino dos céus aqui na terra. Deu a chave a Adão. Quando Adão desobedece, ele entrega de bandeja a chave nas mãos do inimigo. E o inimigo começa a influenciar e a ter autoridade sobre esse lugar, não porque ele venceu alguém, não, mas porque Adão entregou de bandeja para ele. E aqui o Senhor já está dizendo, olha, não vai ficar assim, porque você, Pedro, vai ser um daqueles que vai receber a autoridade do reino dos céus aqui na terra. Jesus falou, venha teu reino, o reino dos céus, e faça-se a tua aqui na terra. Você então terá autoridade para fazer isso, você e a igreja do Senhor. Amém. E ali foi a primeira conversa entre eles. Eu exagerei na conversa, ele não falou tudo isso, não é? E o tempo passa e vimos semana passada a obra da cruz. E outras pessoas, vamos lá, para Mateus 20, não, Lucas 23. Quem é esse Jesus? Sabemos que ele subiu na cruz por nós. Quem ele é, define o teu destino. Quem você acha que ele é, define o teu destino. Ele morreu naquela cruz por mim, ele morreu por você. E vou pegar uma parte da que eu não falei semana passada, que é naquele momento, lá na cruz haviam 2 malfeitores. Um do lado de cá, e o outro do lado de lá. Vou ler. 39. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele. Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondeu-lhe, porém, o outro. Repreendeu-lhe, dizendo, nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este, nenhum mal fez. E acrescentou Jesus, lembra-te de mim, quando vieres no teu reino. Jesus lhes respondeu, em verdade te digo, que hoje estarás comigo no deserto. Não, no paraíso. Todas as fotos que nós temos do Gólgota, aparece Jesus, e aparece mais atrás assim, né, nas fotos, né, os 2 ladrões. Nesse momento e nessa foto, a fotografia mais importante para o ser humano. Jesus veio por amor. Deus amou muito de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Por amor a nós. E naquela cruz, nós já vimos semana passada, que os pecados foram jogados sobre ele. A ponto dele dizer, Deus, Deus, por que me desamparaste? O peso do pecado foi sobre ele. E nós aprendemos que, semana passada, que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e ele nos reconciliou de volta com Deus, pagou o preço do nosso pecado. Mas
Jesus para o ladrão da direita? Nem sei qual é o qual, tá? Quem é Jesus para o ladrão da esquerda? Na cruz, as duas faces de Deus são reveladas. A face do amor e a face da justiça. Aquele que não reconheceu Jesus como Filho de Deus, aquele que teve a chance de ser salvo, de se render, de entender quem Jesus era, não fez isso. E a face da justiça operou sobre ele. Jesus morreu por todos os homens. Está disponível a salvação. Mas aquele que não crer, aquele que não se render ao senhorio e à salvação de Jesus Cristo, recebe a face do Deus de justiça. Se ele está dizendo que Jesus não é Deus, Filho de Deus, ele não está tomando posse do perdão que foi dado por ele para ele, e sem perdão sobre ele, ele não é digno de Deus e perde a salvação. Do outro lado, Deus de amor. O outro ladrão diz: você não tem vergonha do que está falando? Nós estamos presos aqui porque nós cometemos um monte de coisa. Mas esse homem não. E ele reconhece Jesus Cristo, e Jesus Cristo mostra a face de amor a ele. Veja, ele era pecador como o outro. Os dois andavam juntos, pecavam juntos, roubavam juntos. Um subiu para o céu e outro, desculpa te falar, foi para o inferno. Um creu e se rendeu. Hoje mesmo, ainda vou te encontrar no paraíso. O outro não creu. Lembre-se sempre que Deus é um Deus de duas faces. Porque hoje em dia a gente fala, Deus é amor. Sim, Deus é amor. E aí as pessoas acham, porque Deus é amor, podem fazer tudo o que pensam. Não é bem assim. Pelo amor de Deus, não entrem nessa armadilha. Se você conscientemente, voluntariamente, escolher uma vida de pecado, sem nem mesmo tentar vencer o pecado, amado do Senhor, você está mal. Mas pastor, Deus é amor. Deus é amor. Deus é justiça. Quando você comete o pecado, se arrepende, a face do Deus de amor vai até você e te levanta. Satanás sabe tanto disso, que ele faz um joguinho com cada um de nós. Ele inverte a face que Deus está colocando à tua disposição. Por exemplo, quando você peca, ele diz: Deus é Deus de justiça, você pecou e agora já era. Não, você pecou. Se confessares os vossos pecados, ele é fiel e justo para vos. Ele morreu por isso. Um dia voltaremos a esse assunto. Então, um deles não reconheceu quem Cristo era e o seu destino foi definido.
Aquele ainda não tinha morrido. Mateus 27, outro grupo de pessoas. No 50, Jesus morre. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o seu espírito. Amém? No 51, eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, do alto até baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele guardavam Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Esses que debocharam dele, os guardas, que debocharam dele, brincaram com ele: se tu és o Filho de Deus, então sai daí. E fizeram todo tipo de chibatadas, coroa de espinhos. Nesse momento em que a verdade foi estabelecida, esse momento em que ele se entregou como Filho de Deus, ele se entregou como Filho de Deus, e aí as coisas começaram a acontecer, sepulcros sendo abertos, diz a palavra que também o sol escureceu, em nome nosso Senhor, pessoas sendo ressuscitadas, saindo dali. E aí aquele que olhou disse: uau, ele era verdadeiramente o Filho de Deus. Ele era o Filho de Deus e eu não vi. Daqui a pouco chegará o tempo da segunda vida. E quando vier, coisas acontecerão. E muitos irão dizer: ele realmente é o Filho de Deus. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Será que os soldados foram salvos? Quem crê que Jesus Cristo é o Senhor? Quem crê sobre aquilo que Pedro falou: tu és o Filho do Deus Altíssimo. O que é crer? O que é crer para ser salvo? Muitos de nós creem na mente. Eu aceito, eu acredito que Jesus realmente veio a esse mundo, morreu naquela cruz por nós. Se eu fizer essa pergunta aqui, 99% vai dizer que crê nisso,
que acredita nisso. Desculpa impactar vocês, irmãos. Isso não significa que você está salvo. Eu vou tentar voltar à minha... Semana passada falamos sobre as pisaduras do Senhor. Nós fomos sarados, a obra de Cristo, todo o sofrimento de Cristo, toda a carne de Cristo moída, todo o sangue, mistura tudo e chamamos isso de sofrimento todo batido. Essas são as pisaduras do Senhor. Ali pelo sangue, ali pelo corpo entregue, nós ganhamos as duas coisas. Isaías 53:5, ganhamos a perdão dos pecados, a salvação, e ganhamos a cura. E eu falei, vamos fingir que essa aqui, o nome dessa pomada é pisaduras do Senhor. Essa pomada é um remédio para o pecado. Essa pomada é aquilo que nos traz de volta ao Senhor e cura nossas enfermidades. O fato de eu saber que essa é a pomada, o fato de eu não duvidar que essa é a pomada, não me salva, não me cura. Lembra a semana passada? Eu preciso pegar a pomada, não vou fazer para não sujar minha... Olhar para ela, ainda não sou salvo. Mas pastor, eu creio que aqui, pelas pisaduras do Senhor, nós fomos sarados. Eu creio que na cruz nós fomos salvos. Sim. Mas você precisa, para ser curado, que eu falei semana passada, da enfermidade gerada pelo pecado, você vai ter que aplicar ao teu coração. Aplicar ao teu coração. Aplicar ao teu coração. Uma coisa é você achar que está salvo na mente. Concordar com a cruz na mente. Outra coisa é no coração. A fé salvífica é no coração. Romanos 10 disse, com o coração você crê, pode colocar aí, com o coração você crê, quem pode abrir para mim? Com o coração você crê e com a boca você confessa. Não basta confessar com a boca. Meu Deus, pastor, o que você está fazendo conosco? Está enrolando a gente todo. Bom, pelo menos eu vou botar você em desconforto, vou lançar uma dúvida sobre a tua salvação. Não para te chatear. É porque eu quero evitar que você seja que nem aquele soldado. Puxa, ele era. Mas eu não estou salvo. 10:9, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e o teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação, porque com o coração se crê para justiça de Deus, salvação, e com a boca você confessa. É necessário as duas coisas. Uma coisa é saber que eu
Tem uma pomada da cura, outra coisa é ser curado pela pomada. Para ser curado pela pomada, eu preciso primeiro saber que preciso de cura. Saber que sou pecador. Marcos 2. Tendo Jesus ouvido isso, respondeu, os fariseus não engoliam Jesus. Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim para os justos, e vim para os... A ficha já caiu. E que você é um pecador. A ficha já caiu que você não consegue viver sem Jesus Cristo. A ficha já caiu que você tem a natureza de Adão. A ficha já caiu que realmente você é salvo pela graça. Mas, mediante a fé, e fé não é dizer, eu creio que ele fez aquilo. Não, é muito mais do que isso. É algo que acontece no coração. E aquele que realmente crê, e aquele que realmente começa a passar pomada, a ferida do pecado começa a ceder. Ou a pomada é ruim, e ela não é ruim, porque foi um sangue precioso que pagou o preço. Então nós aceitamos que a pomada cura, que a pomada resolve o problema do pecado. E se nós dissemos que cremos, se nós colocamos então a pomada no nosso coração, alguma coisa tem que acontecer na tua vida. A ferida que estava ali, provocada pela natureza pecaminosa em Adão, tem que começar a ceder. O teu caráter tem que começar a mudar. Se você está 10 anos na igreja e nada muda, amado do Senhor, a pomada está na cabeça, mas a ferida está no coração. Se rende a Cristo. Ele não é apenas o seu Salvador, Ele é o seu Senhor. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Que vida nós estamos levando? A vida do pecado, a vida da carne, achando que estamos caminhando para o céu, porque um dia eu fiz uma oração, me entreguei a Cristo, disse que realmente Ele morreu na cruz e que realmente Ele é meu Salvador. Sim, você disse que a pomada é a correta. Você tem trazido isso para o teu dia a dia. Deixa eu te contar um segredo. Existem dois momentos existem duas declarações fundamentais dos discípulos que completam a nossa resposta à salvação. A primeira delas é saber que a pomada é boa. Pedro, tu és o filho de Davi. Ok? Quem diz isso é salvo, pastor? Quem diz isso é salvo, pastor? Pelo amor de Deus. Quem diz isso é salvo, pastor? Não! Até os demônios dizem isso. Até os demônios dizem isso. Vai ler Tiago. Os demônios até falavam, você está vindo antes do tempo. Pedro ali ainda não tinha trazido para dentro. Foi dada uma revelação a ele.
Ele morreu. Vamos completar agora então. Ele morreu. Ele ressuscitou. João 20. Olha, eu vim aqui hoje falar do Espírito Santo. Eu vim hoje aqui falar de cura. Eu queria ver hoje mais curas, mas Deus me não deixou dormir. Nos últimos tempos, o nosso grande desafio é o engano. Jesus morreu, Jesus ressuscitou, João 20, Jesus apareceu aos discípulos, quem lembra disso? Os discípulos com medo, trancados na porta, Jesus, ficaram com mais medo ainda, porque Jesus já passou pela parede, eles pensaram que era um fantasma, depois Jesus falou, paz esteja convosco. Aí eles ainda estão meio tontos, Jesus voltou e disse, paz esteja convosco. E ali eles disseram, uau, é Ele. Ele ressuscitou, e só ali lembraram que ele tinha dito que ia ressuscitar. E aí Jesus vai e ali sim, sopra. Soprou sobre eles. Eles viram quem era. Disseram-se então, o Tomé, 24, Tomé, um dos 12, chamado Dízimo, não estava com eles quando Jesus estava. Disseram-lhe, então os outros discípulos, vimos o Senhor. Tomé não estava naquele dia, mas ele respondeu, se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o meu dedo, e não puser na minha mão do seu lado, de modo algum, acreditarei. Tomé pensou, eles estão num delírio coletivo, porque eles foram massacrados pelo que aconteceu, mas eu como estava fora, não entrei nessa e desafiou, mas aí nós conhecemos a história, 26, passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos seus discípulos, e Tomé com eles, estando as portas trancadas, veio Jesus por meio e disse a mesma coisa, paz, e logo disse a Tomé, põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tamanho a tua mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Entenderam? Tomé tinha dito, se eu não ver os buraquinhos, eu não acredito. Jesus ouviu, porque sempre ouve todas as coisas, não estava lá, mas ouviu, aliás, ele estava lá, mas não estava manifesto, entrou, paz esteja convosco, o meu amigo Tomé levou um susto, Jesus, vem cá Tomé, bota aqui o dedo, para ver se você acredita, mano, que ressuscitou. Respondeu-lhe Tomé, a segunda declaração, tu és o Filho de Deus. Os demônios falam, tu és o Filho de Deus. Os não salvos, muitos falam, tu és o Filho de Deus. Mas essa segunda declaração, meio que complementa, respondeu-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Perdoa-me, eu me rendo a Ti, Tu és o meu Deus, Tu és o meu Senhor. Tu és a minha pomada. Tu és o meu Senhor. Não apenas
Salvador. Viver de acordo com essa afirmativa. Eu sei que Jesus morreu na cruz. Eu sei que Ele é o Filho de Deus. Mas Ele é o meu Senhor. Ele é o meu Salvador. E eu me rendo a Ele. E a partir de agora, eu vou andar com Ele. E a minha vida, a partir de agora, antes eu estava perdido. Antes, quem eu era antes, eu estava perdido. Antes eu não tinha vida. Antes eu tinha um vazio no meu coração. Mas agora, eu creio no Senhor Jesus. Esse coração, eu coloco diante de Deus. Eu abro meu coração. Vem, Senhor Jesus. Vem sobre a minha vida. Eu agora sou teu. E a partir de agora, quem sou eu? Eu agora tenho uma nova natureza. Eu agora tenho o Espírito Santo habitando em mim. Eu agora posso ter a paz do Senhor. Eu agora posso ter a alegria do Senhor. Eu agora sou dirigido pelo Espírito do Senhor. Eu agora sou templo do Espírito Santo. Eu agora tenho o poder de Deus sobre a minha vida para vender o pecado, para me vencer o pecado, para me transformar dia a dia de glória em glória à imagem do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu agora já não sou mais escravo. Não sou mais escravo do medo. Eu agora já não sou mais escravo do pecado. Eu agora sou liberto. Eu agora posso andar em liberdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Agora eu sou dirigido pela glória do Senhor. Agora eu vou ser usado pelo poder do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo vai vir me transformar, mas não vai parar aí, porque o Senhor vai me usar. Aonde eu for agora, eu levo a presença de Deus, porque o Espírito Santo habita em mim todos os dias. Ele não vem de vez em quando, não, Ele habita dentro de mim. O poder dEle está dentro de mim, o amor do Senhor está dentro de mim. Assim eu posso amar o meu próximo, porque Ele habita em mim, o amor dEle habita em mim. Assim eu posso ter paz, apesar das circunstâncias contrárias, apesar das minhas emoções. Eu sei, eu creio, eu vejo pelos olhos da fé que Ele está aqui e jamais me abandonará. Esse é quem eu sou agora. Eu sou filho de Deus, amado do meu Pai, comprado pelo sangue maravilhoso. Eu me arrependi. Eu mudei a minha mente. Do jeito que eu olhava para o mundo, eu olho diferente. Não há salvação sem arrependimento. É fé e arrependimento. Dois lados da mesma moeda. Aleluia. A minha mente precisa mudar. A minha mente precisa entender quem eu era. E quem eu sou. Quem Jesus é. Mudança na mente. Muita gente pergunta: porque você, quando está como nova criatura, você experimenta a bondade de Deus. O salmista diz: provai e vede que o Senhor é bom. Salmo 23, Davi diz: a bondade dele me seguirá. Uma vez comentando com alguém, a pergunta foi: se Deus é bom, por que
que esse mundo está como está? Primeiro eu vou ler com vocês o versículo. E eu acho que vocês, ao lerem, já vão entender. O mundo se nega. O mundo se nega a reconhecer Deus como o Criador de todas as coisas. E Paulo escreveu isso. Romanos 1:20. Pode colocar, por favor. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. O que ele está dizendo aqui, eu vou simplificar. Olha, se você olhar para a grandeza do universo, da beleza do que foi criado e a harmonia de quando tudo isso funciona, você já era para perceber que tem alguém aí que criou todas essas coisas e que, na verdade, sustenta todas essas coisas. Bilhões e bilhões de estrelas, bilhões e bilhões de tudo que eu já até perdi a conta. E tudo isso sincronizado. A Terra, se ficar um pouquinho mais próxima, um pouquinho mais longe do Sol, é destruída. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, achando que não há Deus. Porquanto, esses homens, tendo conhecimento de Deus, ou pelo menos deveriam ter, não o 21, irmão, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios. Eles é que sabem como foi criado todas as coisas. Tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível. Bom, todos nós temos um vazio dentro de nós e uma tendência a adorar um Deus. Quando você nega esse Deus maravilhoso que fez todas as coisas, esse Deus invisível, mais real, de vez em quando você vai precisar de... A sua alma está faltando alguma coisa e em momentos difíceis você vai precisar de algo mais. Aí eles fizeram os seus próprios deuses com a imagem de homem corruptível, fizeram lá um monte de, como é que se chama? Nome de? Ai meu Deus, nome de estátua, sei lá, de imagens, de anjos, de aves, de deuses. Por isso, Deus entregou tais homens a imundícia, pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Porque o mundo não glorifica, porque o mundo não reconhece Deus, porque os sábios acham que não tem Deus, ou um outro tipo de Deus. A pomada está disponível. Quem não colocar porque não crê, ou quem não colocar por não aplicar a sua vida, não será curado. E assim como foi na morte de Cristo naquela cruz, alguns irão dizer: uau, ele era o Cristo. Tinha uma propaganda que eu não me lembro direito, veio aqui agora na minha mente. Eu acho que era uma empresa de seguro. Eles diziam assim para vender o negócio deles, né? Vai que, lembra disso? Vai que isso ocorre. Então, eles vendiam para você na televisão. Vai que você bate.
Vai que, não tinha um negócio assim, eu não sei direito, mas tinha. Vai que, se, sei lá, você bate com o teu carro, vai que tem uma grande tempestade, então vai lá e faz o teu seguro. Né? Sinaf, o cara já sabe até qual é. Hoje, eu me sinto esse vendedor de seguro. Vai que a Bíblia seja realmente a palavra de Deus. Vai que haja realmente céu e inferno. Vai que realmente estejamos muito perto da volta de Cristo. Vai que você morra de uma hora para outra. Você já aplicou o seu seguro de vida? Como você tem andado? Hoje, se você nunca se rendeu a Cristo de coração, se você nunca creu, hoje é dia de dizer: eu sou pecador, eu preciso de Ti, Senhor Jesus, eu me rendo a Ti, Tu és o meu Senhor, Tu és o meu Salvador. A partir de agora, eu vou Te seguir. Tu és meu Deus, Tu és meu Senhor. Se você, todos os olhos fechados, se você nunca fez isso, hoje é o dia. É só levantar um bracinho rápido para diante de Deus. Vai que. Amém. 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 Dá não entender o plano do meu pai para a humanidade. Não são mais escravos, são filhos. Eu estou à porta de várias igrejas. Falta fé, falta propósito, é preciso entender, que são amados, são filhos, e que vieram para um propósito, o tempo é chegado, é preciso fazer, a obra, muito mais do que eu fiz, basta fé, no coração, aleluia. Aleluia. Você que levantou o braço, você que o Senhor Jesus está batendo a porta do teu coração, querendo entrar de forma definitiva, só repete baixinho para que ninguém te reconheça, não precisa, só Jesus precisa te reconhecer. Diz assim: eu sou pecador, eu preciso de Ti, eu me rendo a Ti, Tu és o meu Salvador, Tu és o meu Senhor, o meu coração é Teu. Vem e me transforma. Vem e me usa. Em nome de Jesus. E se você já se rendeu há algum tempo? Você que já aplicou a pomada. O Espírito Santo habita em você. Deus é contigo. É o que o Senhor está falando. Obras maiores vocês farão. O Evangelho não é só um código de ética.
O Evangelho é poder sobrenatural de Deus. É poder de Deus para desfazer as obras do inimigo, para curar vidas, para alcançar vidas. Você agora tem a paz. Você tem agora a alegria. Você agora tem a presença de Deus. Você agora tem o poder de Deus. Você agora tem o propósito de Deus para a sua vida. Não viver para si mesmo, mas viver para o Senhor. Aleluias! Ele quer te usar, Ele precisa te usar, mas Ele é reverente. Ele não fará nada, sem o seu consentimento. Você quer fazer? Você crê que o seu coração já é dele? Você crê que esse coração está salvo? Então, recebe agora a paz. Recebe a certeza que tu és filho amado do Senhor. Levanta no teu lugar e agradece por tão grande salvação, e agradece por tão grande obra na cruz, e agradece por tão grande amor sobre ti. E agora louve aquele que te criou. Agora louve aquele que te abençoa. Agora louve aquele que fez um transplante, ele colocou um novo coração na tua vida. Exalta. Deixa manifestar a alegria de ser filho de Deus. A alegria de ser habitação de Deus. De não ser mais enganado. De estar na trilha e no caminho da salvação. Se conscientiza do valor que você tem. Não só pelo amor de Deus, mas pelo Espírito que habita em você. Tu és um vaso de barro. Mas o tesouro de Deus, tu és meu amigo, tu és minha vida, tu és meu amigo. Depois no final exaltar-te. E agora diga para Ele, não me deixa mais, Senhor, ser atraído por as coisas desse mundo, não me deixa mais ser distraído, não me deixa mais as dúvidas entrar no meu coração. E você vai cantar comigo. Tu és minha vida, Jesus. Tu és meu amigo. Não abriu hoje, não, hoje é amigo. Eu quero que você feche teus olhos, se você souber a letra.
que eu quero. Atrai o meu coração. Atrai, Senhor. Atrai o meu coração. Eu posso te tocar. Tu és minha vida. A igreja. Tu és minha aleluia. Senti. Não há valor pronto a ser quebrado. Aleluia, na tua presença é tudo que eu preciso. E ora vai, ela é. E ora vai, Atrai o meu coração. atrai, Senhor. Atrai o meu E coração. ora vai, És tudo que eu quero. Atrai o meu coração. Atrai o meu coração. Eu posso te tocar. Aqueles que levantaram a mão, que estavam em dúvida sobre a rendição no coração, que nunca tinham feito isso antes, nos procura aqui no final. Aqui a gente ore por você, com você. Amém? Lembre-se, sexta-feira é feriado, mas nós temos um culto especial aqui às 18h30, no nome de Jesus. Eu vou terminar com um versículo. Eu esqueci. Lembra do Tomé? Jesus falou com ele, mostrou para ele, e Tomé falou: Senhor meu, Deus meu. Mas Jesus não calou a boca, não parou, não. Ele falou assim: Tomé, porque me viste, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Você que se rendeu a Cristo é um bem-aventurado. Aleluia. Você é filho de Deus, você é templo do Espírito Santo. Você agora aprender a ter a vida abundante nesse lugar, a ser dirigido não pelas circunstâncias, não pelas emoções, mas pelo próprio Deus. Dá a mão para o seu irmão lá. O Senhor te abençoe, Rita. Bom te rever. Elaine, que o Senhor te abençoe, Elaine. Bom te ver. Marcos, bom te rever, Marcos. Glória a Deus. O amigo do Pablo, bom te ver, meu amado. O Senhor te abençoe. Wagner, bom te ver. Glória a Deus. Todos vocês, é muito bom ver vocês aqui. Rosana, quanto tempo, bom te ver. Pai, nós te louvamos e te agradecemos por esse dia, Senhor. Está aí, Senhor. Confesso que não era o que eu queria pregar, mas tu não me deixaste dormir.
Deus maravilhoso, Deus fiel. Muitos foram tocados, Senhor amado, pela Tua palavra essa manhã, Senhor. E que essa palavra caia como semente e que no momento certo dê o seu fruto para a glória do Teu nome. Leva-nos em segurança aos nossos lares, debaixo da Tua unção, debaixo da Tua proteção, no nome santo e poderoso do nosso Senhor Jesus Cristo. 1, 2, 3. Aleluia!